Olá, querido, seja bem-vindo ao canal da Bereana São Bernardo do Campo. Daqui a pouco você vai entrar em contato com uma palavra poderosa que vai mudar a sua vida. Então aumente a sua expectativa e veja esse vídeo. Renove a força. Repita comigo, renove a força. Amém? Quantos precisam de força? Nós cantamos, né? O primeiro hino falou sobre força. O último hino também vai ser muito parecido com o que nós vamos falar hoje. E, gente, eu tenho certeza que o Senhor vai nos renovar nessa noite. Já tem nos renovado, né? Em toda quinta, todo domingo, nós estamos nessa temática de setembro. E eu sei que hoje Deus tem algo diferente. Então, quando a gente fala de força, eu sempre coloco uma citação, né? Semana passada, quem foi a pessoa da citação? Quem lembra? Tá, essa foi a pregação. Mas foi o Darth Vader. Meu Deus, que tribulação, né? Coloca logo o Darth Vader. Mas eu fazia parte, né, da história para você entender. E hoje eu trouxe uma citação de um filósofo, né, sociólogo. O nome dele eu não vou me atrever. O cara é sul-coreano, mas é Byung-Chul Han. Meu Deus. E ele fez uma análise sociológica. O que é uma análise sociológica, gente? Uma análise da sociedade. Amém? Você acredita? Não é que você acredita, isso é fato, né? Que os tempos mudam, sim ou não? Você acredita que nós estamos vivendo, eu e você, era da internet? Por exemplo, eu ainda peguei o final da era antes de internet. Eu ainda era criança que brincava de esconde-esconde na rua, né? Hoje em dia já não tem mais isso, a garotada é tudo videogame, celular, né? Eu ainda peguei o finalzinho, ainda que a gente fazia fogueira, né? Queimava os móveis lá, os móveis da rua lá, sentava, que a conversa ainda era... Mas vocês conseguiram entender o quanto a nossa sociedade mudou pós-internet? Quem consegue identificar isso? Né? Algumas coisas para pior, outras coisas para melhor. Eu não quero ser aqui o saudosista, né? Ai, como era bom no passado. Não, irmão, nós temos que nos adaptar, entender a nossa realidade. E esse rapaz, ele tem uma citação, vamos ver se vai funcionar. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Aí, foi. E ele denominou a nossa sociedade como a sociedade do cansaço. Repita comigo, cansaço. Isso. Olha o que ele diz aqui. Pastor, eu não entendi nada do que ele falou. Eu vou te explicar, tá bom? Mas fica tranquilo. Ele diz assim, olha, nós vivemos em uma sociedade do esgotamento, onde a exploração de si por si mesmo, é que ele é filósofo. Filósofo fala difícil, irmão. Mas calma aí que eu vou te explicar. Nos torna vítima e agressor de nossa própria capacidade. Olha só. De forma deliberada, sem a necessidade de agentes externos aos quais devemos obedecer. Vamos pegar só esse final. Sem a necessidade de agentes externos aos quais devemos obedecer. Olha só que interessante. Vocês já pararam para pensar o quanto a nossa sociedade ultimamente tem sido uma sociedade mais autônoma do que antigamente? No sentido de que regras, princípios, agora já é relativo, então a sua verdade já não é minha verdade, né? A minha verdade. Então, princípios absolutos vão se perdendo. Então eu já não tenho necessidade de obedecer a algo externo. Por quê? Porque eu faço a minha verdade. Eu faço a minha vida. A nossa sociedade pós-internet, ela tem provocado isso. E olha o que ele diz. Nós nos transformamos em zumbis. Repita comigo, zumbis. Saudáveis e fitness. Zumbis do desempenho e do botox. O que é um zumbi, gente? Por que ele, olha que interessante, por que ele coloca essa palavra zumbi? Alguém já assistiu The Walking Dead? Alguém já assistiu? Meu Deus. Você não gosta de série, não? Eu parei depois que o Rick morreu lá, aí... Não, eu parei. Mas, o que é um zumbi, gente? É um morto? Não é isso? É um morto? Esse sociólogo, ele fala que a nossa sociedade são como zumbis. Por quê? Porque nós estamos mortos por dentro, mas vivos por fora. Olha o que ele diz. Nós somos zumbis saudáveis e fitness. Zumbis do desempenho e do botox. Ou seja, por fora a gente se arruma, por fora nós estamos bem, né? Por fora está tudo bem, só que por dentro nós estamos mortos. Por quê? Porque isso acontece. E aqui eu trouxe um quadro. Quem está comigo aqui, gente? Eu sempre trago uma introdução para você entender. Daqui a pouco a gente vai fazer. Olha só, isso é reflexo da nossa cultura. Por quê? A nossa cultura,
o que hoje você mais vê, gente? O que você mais vê hoje é desempenho, performance e resultado. Sim ou não? Você abre o seu celular, o seu notebook. Vamos lá. Vamos dar um exemplo. Estou querendo abrir um negócio. Vou dar um exemplo ali da Thalita, né? Eles abriram um pet shop recentemente. A Thalita e o Matheus, né? Eu imagino, eu tô pressupondo, eu tenho certeza que isso aconteceu. Alguém sabia que eles abriram, gente, pet shop? Quem tem cachorro? Se você tem cachorro, você é quase que obrigado a levar lá, tá bom? Vai ter que ajudar um ao outro. Um dia nós vamos fazer a noite do empreendedorismo aqui na igreja. Cada um vai falar o que faz para a gente se ajudar um ao outro. Quem está comigo aqui? Olha só, essa semana eu vou na Prefeitura de São Bernardo falar com o Sebrae, com a galera do Sebrae. Não sei se você sabia, mas parte do seu INSS tem uma porcentagem ali, obrigatória, que eles direcionam a escolas como Sebrae e Senai, e eles são obrigados a pegar essa verba e ajudar a sociedade. Alguém sabia disso? Não sabia, né? Então, eu vou na prefeitura e eles têm vários cursos de empreendedorismo, de finanças, e a gente vai botar aqui para a gente crescer. Quem quer nisso aqui? Amém? Não, vamos fazer isso. Mas olha que interessante. Eu sei que a Thalita e o Matheus abriram um pet shop. Eu não tenho dúvida que, quando ele abriu o Facebook e o Instagram, apareceu notícia de cachorro, aparecia alguém que já abriu um pet shop e estava vendendo um curso online de como abrir. Sim ou não? Olha lá, eu nem conversei isso com eles, viu? Por quê? Porque hoje a nossa sociedade ela está baseada no desempenho, na performance e no resultado. Então, gente, eu quero abrir uma pizzaria. Irmão, é só você falar. Teve um dia que nós vamos visitar a Thalita e o Matheus. O gatinho dela, a gente descobriu que o gato deles só bebe a água da torneira. Aí a Thalita tem que ir lá no banheiro, ele fica miando, né? Miau, miau. Aí ela tem que ir lá no banheiro, abrir a torneira para o gato, né, lamber a água, porque ele só bebe água corrente. Olha só, misericórdia. Eu achava que os meus cachorros era, né? Mas não, o gato da Thalita superou. E você não acredita que a gente comentou isso. Eu voltando com a Jaque, ela abriu o celular, apareceu uma propaganda patrocinada de um gato com a língua aberta, bebendo água corrente. Não estou brincando, gente. O celular tem ouvido. A gente só comentou. Mas por quê? Porque nós estamos sempre em busca do que dá certo. Então você sempre vai ver pessoas, curso online, o cara vai estar dentro de uma BMW, de um carro de luxo, é ou não é? Vai estar dentro de um carro de luxo, e fala assim, olha, eu vou te ensinar o caminho para chegar lá. Performance, desempenho, resultado. Sim ou não, gente? Quem está entendendo? Arrasta para cima, né? Se você tem mais 10K. E olha que interessante, isso tem sido o efeito da nossa cultura. Isso passa para as mídias sociais. E as mídias sociais trazem o que na gente? Comparação. Quantas vezes você já entrou... Vamos lá, falar na parte da mulher, depois a gente vai para a parte do homem. Quantas vezes já entrou no perfil daquela modelo com o corpo, né? Fitness, sarada. E aí você vê as viagens dela em Dubai, né? Aquela coisa toda. Aí você fala, meu Deus. E eu aqui dormindo com a camisa do prefeito, né? Meu Deus, como que... Aí você começa o que, gente? A se comparar. A grama do vizinho é sempre mais verde do que, né? Do que a sua. Você começa a se comparar. E o que isso gera em nós? Ansiedade. Repita comigo, ansiedade. Insatisfação. Por quê? Porque você olha a vida das pessoas que são melhores do que a sua, você fica insatisfeito e fala, meu Deus, eu sou um nada. Eu estou falando com mentira aqui, gente? Talvez eu estou traduzindo aquilo que você talvez não conseguiria colocar em palavras. Isso gera em nós insatisfação, por quê? Porque a vida do outro sempre é melhor do que a nossa. Isso é um fenômeno pós-internet, sim ou não? Sim. Antigamente, para você saber de um tsunami que aconteceu no outro lado do mundo, você demorava dias para até sair no jornal. Isso que se você lesse jornal, entendeu? Hoje em dia está tudo muito instantâneo, rápido. E aí, as mídias sociais geram em nós comparação, ansiedade e insatisfação. E qual é o efeito disso? Exaustão e cansaço. Alguém que já ouviu falar da síndrome de burnout? Alguém já ouviu falar? Síndrome de burnout é quando uma pessoa... É porque, irmão, deram um nome, né? Hoje em dia, qualquer coisa que você coloca o nome em inglês, fica mais bonito, né? É igual lá. Uma vez eu trabalhei num restaurante, no RH de um restaurante, e eram 2 restaurantes. Um só de comida chique, você pagava... Sabe qual era o prato mais barato lá? R$998. Restaurante Dom, do chefe Alex Atala, se você já ouviu falar. Você tinha... Lá ia direto o jogador, é rico mesmo. Você pagava R$998 para você ter um rodízio de 18 pratos. Você sabe aqueles pratos com, né, é assim, um pingo de negócio. É degustação.
Você não vai lá para encher a barriga. É menu degustação. Aí, do meu chefe, eu ganhei um vale janta. Né? Um vale janta, que era funcionário e tal, fui funcionário bom naquele mês. Falei, que eu vou te dar um vale janta. Você quer no Dom ou no Dalva? O Dalva era de comida brasileira. Eu falei assim, o Dom é mais caro. Eu falei assim, de comida brasileira, né? Que eu não vou aguentar comer aqueles negocinhos, 18 pratos, que eu não sei nem o que é. Eu falei, me dá o de comida brasileira. Fui com a Jaque, super bem recebida, aquela coisa toda. Aí você pega o menu, aquela coisa toda. Aí tinha um nome do prato lá, rubacão. Beleza, a Jaque pediu. Eu aproveitei, pedi um filé mignon, aligô, que vem com... Meu Deus, né? Tô fazendo você sentir fome. Isso é estratégico, porque vai ter cantina hoje, entendeu? Já tô aguçando a sua... Pedi um medalhão de filé mignon, tá de graça mesmo, irmão. Aproveitei ali, né? Tinha ganhado o vale. Quando chegou o prato da Jaque, sabe o que era? Baião de 2. Mas o nome era rubacão, por quê? O prato era R$120. Se ele bota lá baião de 2, ele venderia por 30, sim ou não? Sim. Mas quando você bota um nome chique, já aí você né, botou o nome gourmet, gelinho gourmet. Lembra? A minha época gelinho era com suco de 15 centavos, irmão. Era 10 centavos o gelinho, ou geladinho, dependendo, né, chup-chup, dependendo da sua região. Hoje em dia você botou gourmet, você já bota um leite condensado. Não, aqui eu extraí o cacau. Aí, irmão, você vende por R$5 um gelinho, né? Síndrome de burnout é o excesso de estresse. Muito provavelmente você já passou por isso. Ao ponto de você perder seu fôlego, de você perder, sabe, a noção do que está acontecendo com você. Quais são os efeitos disso? Principalmente a depressão. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou te dando uma introdução para você entender e ficar aqui comigo, gente. Daqui a pouco a gente vai entrar na mensagem. E olha, eu e você que somos cristãos, nós estamos inseridos nesse meio. Por isso que é importante, gente, nós falarmos sobre isso. E aqui tem uma frase do N. Cordeiro, que eu acho genial, que ele diz assim: nós não esquecemos que somos cristãos, nós esquecemos que somos humanos. Né? Então, nós dificilmente vamos esquecer que somos cristãos, porque nós temos uma fé, né? Nós temos um Deus, nós lemos a Bíblia, nós oramos, mas a gente se esquece que nós somos seres humanos. E seres humanos estão expostos à depressão, à ansiedade e aos males da nossa cultura. Quem está comigo aqui? Amém. Ok. E é por isso que eu quero hoje te dar uma palavra de renovação de força. Porque talvez você e eu, nós estamos emaranhados nessa nossa cultura de comparação, de ansiedade, de depressão, e isso causa em nós um cansaço, um esgotamento. E hoje a palavra que eu quero te dar é que você é cristão, mas você é ser humano. Ser humano cansa, ser humano entra em depressão, ser humano tem ansiedade, ser humano se compara. Mas hoje eu quero trazer a luz de um texto bíblico, que é um dos textos que eu mais gosto também. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. E que para mim, a princípio parece um paradoxo, mas nós vamos entender agora esse texto. Paulo diz assim: pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Eu vou contar até 3 e eu quero que você repita comigo, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Pois... Fraqueza e força são antônimos. Assim como a gente coloca alegria e tristeza, né? Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo tinha um entendimento, nós vamos explorar um pouco mais isso. Quem está comigo aqui? De que a fraqueza dele, nós vamos entender que tipo de fraqueza, nós vamos entrar nesse texto. É o palco onde Deus utiliza para o fortalecer. Paulo, ele foi o maior missionário que já existiu nesse mundo, dessa época, sem internet, sem carro, sem nada. O cara evangelizou metade do mundo de sua época. Só no barco, irmão. Só de barco, naufragando, sendo preso. Mas ele jamais perdeu a noção de que ele era ser humano. E de que ele tinha fraquezas. E de que ele passava por momentos difíceis. Quem está comigo?
Antes de nós entrarmos aqui, eu quero só te dar um contexto rápido. Segundo aos Coríntios, quem sabe o que é Coríntio? Não é Corinthians não, irmão, vai Corinthians. Quem que é Corinthians? Tem alguém corintiano aqui? Meu Deus. Depois você vem no final aqui, eu vou fazer uma oração pela essa brincadeira. Só estou falando isso porque eu sou palmeirense, né? É só para, né? Mas Coríntio é uma cidade. Amém? Quem sabia disso? Se não sabia, vai saber agora. Coríntio era uma cidade. E eu quero só te dar esse contexto para você entender onde nós estamos pisando. Por que Paulo escreveu isso? Qual que era o contexto imediato ali? Coríntio era uma província romana, ou seja, o império que reinava. Isso você aprende de história, você aprende, né, lendo a Bíblia, mas de tempos em tempos, impérios iam dominando o mundo, amém? Império grego, império assírio, existem vários impérios que dominaram o mundo. Na época de Jesus, e até antes de Jesus, o império que dominava era o império romano, ou seja, o império romano, gente, ele tinha uma cultura de fama e de sucesso. Quantos aqui já ouviu falar de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, um dos maiores imperadores que esse mundo existiu, morreu muito novo, mas conquistou o mundo inteiro. Era um homem extremamente obsessivo por aquilo que ele queria. O Império Romano, ele tinha uma cultura, ele se juntou, por isso que falava grego-romano, porque ele se juntou, né? Houve uma mescla de Roma com a Grécia. Era uma cultura, eles tinham uma cultura de fama e de sucesso, e com isso eles eram marcados pelo orgulho e pela soberba. Porque todas as pessoas que querem e almejam sucesso, na sua maioria das vezes, eles são tomados por orgulho e pela soberba. Isso fazia parte da cultura da época, ao ponto deles terem uma medalha, olha só, era como se fosse tipo um Oscar de hoje, mas o Oscar não. Quando você faz, por exemplo, quando você descobre algo que vai contribuir com a humanidade, esqueci o nome, tem um prêmio, Nobel, isso, imagina o Nobel. Na época, eles tinham uma medalha, era cultura romana, que todos aqueles que conseguissem descobrir uma fórmula, que faziam alguma coisa, que mudariam a realidade ali, daquele povo, eles recebiam uma medalha. Então, gente, era todo mundo, um querendo descobrir alguma coisa nova, um querendo fazer sucesso em cima do outro, e em cima disso era um matando o outro. Se você pegar as histórias dos impérios, como um imperador sucedia o outro, era um querendo matar o outro. É loucura, gente, loucura, igual novela mesmo. Eles tinham uma lista de realizações. Cada pessoa que ganhava uma medalha, ela tinha dentro de sua casa uma lista do que ela fez. Então, quando você chegava na casa de um romano, alguém que morava em Corinto, ele tinha uma lista de tudo, de realizações, para ele se orgulhar do que ele fez. Olha que interessante. E com isso provocava um culto à personalidade, ou seja, na época de Paulo, quando Paulo escreveu essa carta a uma igreja que ficava em Corinto, Paulo chama de superapóstolos. O que começou a acontecer, gente? A cultura da época começou a entrar dentro da igreja. Com isso nasceu o que eu chamei aqui do evangelho das celebridades. Ou seja, o evangelho foi perdendo a simplicidade do amor, do contato, do diálogo, do serviço, e se transformou num palco de celebridades. A carta de Paulo aos Coríntios é uma resposta de uma carta que ele recebeu. Nós não temos a carta que ele recebeu, nós temos a carta que ele responde, segundo aos Coríntios. E segundo os Coríntios, ele chama esses superapóstolos de falsos mestres, falsos doutores. Por quê, gente? Porque eles entraram, olha só, eles entraram no meio da igreja, e com a cultura da época romana, e falaram assim, não, mas Paulo era careca, tinha 1,55 m, você é mais desse tamanho aqui. Eu sei que você imaginou Paulo, né, um gladiador, calvo, eu falei, cara, calvo, 1,55 m, tinha algumas doenças. Irmão, você olhava para Paulo e você fala, meu Deus, coitado, você não dava nada. Quando essa cultura entrou dentro da igreja aos Coríntios, ele falou assim, mas Paulo não tinha uma retórica tão aguçada. Ele falou assim, mas Paulo não fala tão bem. Nós falamos, os superapóstolos. Olha os nossos resultados, olha o que nós fizemos. Como você está entendendo isso aqui, gente? Essa cultura, ela entra dentro da igreja. Parece um pouco diferente do que nós estamos vivendo hoje, gente? De pastores celebridades.
Pastor, você está com... não, mas você está com inveja porque você não é famoso no Instagram. Irmão, eu tô não. Eu só estou querendo te alertar. Sabe por quê? Porque conforme você vai crescendo, a fama, você vai adaptando a sua mensagem ao que as pessoas querem ouvir. Por que gente, que tem uma gama de famosos agora gostando de pastores, os pastores coaches? Porque, gente, o tipo de mensagem que eles pregam são mensagens que confortam. Tá tudo bem, Jesus te ama assim. Você pega um evangelho que é manco. Sabe o que é o evangelho manco? Você pega só uma parte do evangelho. Jesus te aceita como... Claro, irmão, te aceita, te ama, do jeito que você é. Só que o evangelho que te salva é o mesmo evangelho que te transforma. Quantos estão entendendo? A ideia de Jesus é trazer todos que estão da maneira como estão, com pesados, com fardo. Ele diz, e eu vos aliviarei, mas eu vou transformar você. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e... Só que o evangelho das celebridades hoje não. O evangelho é venha. Não importa. Continue da maneira como você está. E aí você tem uma gama de famosos adorando os pastores da mídia. Eles tinham listas de realizações do que eles faziam. Agora, eu quero trazer um texto bíblico aqui para vocês. Do que Paulo se gloriava. Para você entender como que era diferente. Quem está aqui comigo? Nós já vamos entrar na parte prática. 2 Coríntios capítulo 11, olha o que ele diz. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. Primeira coisa que ele se gloriava, açoite. 3 vezes fui golpeado com varas. Mais uma coisa que Paulo se gloriava, golpes. Apanhava, irmão. Fui apedrejado uma vez. Mais uma coisa que Paulo se gloriava, apedrejamento. 3 vezes sofri, não foi uma, não foi duas, foram... Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Sabe que você passar um dia e uma noite no mar à deriva? Olha o que Paulo está se gloriando. Vamos continuar? A lista aumenta. Passei fome e senti sede. Fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Sabe quando você faz jejum forçado? Era o que Paulo fazia. Me tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Frio. Tem mais. Além disso, tudo sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Preocupação. Olha o que Paulo estava falando. E aqui eu gosto mais, esse versículo é incrível. Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que me mostram como sou fraco. Gente, isso é contra a cultura. Isso é loucura. Isso é loucura. Quem aqui já postou uma foto no Instagram, quando você acabou de tropeçar e ralou o joelho? Quem aqui já fez uma live ao vivo, quando você está discutindo com a sua esposa, com a sua mulher? Gente, que eu estou na discussão aqui, vem ver aqui o quanto minha vida é fraca, o quanto meu relacionamento está acabando. Quando você vai conversar, alguma vez você já ouviu alguém se gloriar em suas fraquezas? Isso é contra a cultura, mas isso é o Evangelho. O Evangelho não foi feito para você se gloriar no que você sabe fazer e no que você é bom. O Evangelho foi feito para você se gloriar naquilo que te faz fraco, porque é na fraqueza que o poder de Deus opera. Irmão, isso é contra a cultura. A nossa fragilidade é o lugar onde Deus quer nos surpreender e fortalecer. É a nossa fragilidade. Sabe por que eu estou pregando essa mensagem hoje? Para você tirar de vez da sua cabeça essa cultura que está entrando no nosso meio, de que você tem que estar bem sempre, forte sempre, com resultado sempre, que você nunca pode estar mal. Isso vai te matar. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso vai matar você. Paulo, quando ele se gloriou nas coisas que o demonstrava que ele era fraco. Por isso, irmão, eu falo, eu sou o pior pastor do mundo.
A igreja Bereano São Bernardo é a pior igreja que existe no mundo. Sabe por quê, irmão? Porque geralmente pessoas perfeitas não querem ficar com pessoas imperfeitas. Geralmente igrejas perfeitas não querem pessoas imperfeitas. E Paulo, ele fala assim, eu me glorio nas coisas que mostram como eu sou fraco. A nossa fragilidade, eu quero que você entenda, internalize isso no seu coração. A sua fragilidade é o lugar onde Deus quer te surpreender e te fortalecer. Agora eu quero entrar nos 3 pontos, hoje vai ser 3 pontos. Na parte prática, quem está comigo aqui? 3 passos para que a gente renove a nossa força. Primeiro, admitir a sua fraqueza. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 12, 9. Portanto, agora, irmão, isso é loucura. Agora, eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar. Irmão, eu acho que imagino que alguém chegava e falasse assim, Paulo, você é fraco. Eu falei, eu sou mesmo, graças a Deus. Ô Paulo, você é muito limitado. Eu acho que o Paulo fala assim, graças a Deus. Porque é na minha limitação que o poder de Deus opera. É na minha fraqueza que... Agora, o que é essa fraqueza? Do que Paulo está falando? Olha o que ele diz no versículo 7. Qual era a fraqueza de Paulo? Para evitar que eu me tornasse... Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer... Irmão, Paulo ele tinha que tomar cuidado com uma coisa. Essa era a fraqueza de Paulo, com a arrogância. Antes dele citar esse versículo, ele fala assim, olha, Paulo, subi ao 3º céu. O que é o 3º céu, gente? Ele diz assim, eu obtive um nível de revelação que ao homem não é capaz de compreender. O primeiro céu é o que você vê, das estrelas. O segundo céu é onde estão os anjos e as potestades. O 3º céu é onde Deus habita. Onde está o trono de Deus. E Paulo diz assim, eu subi ao 3º céu. E aí ele continua falando assim, e para evitar que eu me tornasse... Irmão, imagine se você sobe no 3º céu e vê Deus no trono. Irmão, você ia voltar aqui, ó. Eu vi Deus. Eu vi os querubins. Ixi, irmão, você não sabe como é que é lá no céu, não. Sabe o trono de Deus é de ouro. É o Pai aqui. O Pai é o Pai da revelação. Irmão, se você ia ser a pessoa mais... Eu ia ser a pessoa mais arrogante do mundo. E Deus sabia dessa fraqueza de Paulo. E o que Deus faz? Põe um espinho. A palavra espinho ali, no grego original, é a mesma utilizada para estaca, a mesma estaca que apregou Jesus, né? Os espinhos, estacas que você colocava. E diz assim, foi-me colocado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Você já parou para imaginar um pastor, Paulo, pastor, falando das suas fraquezas para as suas ovelhas? Isso não é normal, gente. Sabe qual é o normal hoje? É eu contar os meus feitos. É eu contar quantas horas eu oro por dia. É contar quantas vezes eu já li a Bíblia. Quanto tempo eu passei estudando teologia para estar aqui hoje. Quantas vezes eu visitei. Sabe? Quantas pessoas eu orei, eu curei. Olha só. Poderia pegar a Silene aqui, olha gente, tá vendo a Silene aqui, ó? Tá curado porque eu fui na casa dela, eu orei. Hoje seria o natural, irmão. Fazer uma faixa aqui na frente, ó. Cura-se, de grátis. Ia estar cheia essa igreja, irmão. Ia estar cheio. É que aqui é grande demais, né? Hoje a gente está no número bom. Mas ia estar lotado isso aqui. Porque natural do ser humano se orgulhar daquilo que ele faz. Só que Paulo tinha uma coisa muito clara, e nós precisamos ter isso muito claro em nós. Nós somos seres humanos e somos fracos. Então a primeira coisa é admitir essa fraqueza. Então nós precisamos entender que todas as pessoas têm
Gente, ninguém é perfeito. Pastor, você é perfeito. Não sou. Pastor, você tem um casamento perfeito. Não tenho. Ninguém é. Meu Deus. Ninguém é. Uma vez, o pastor postou assim no Instagram, uma frase do Tim Keller que ele falava assim, olha, o casamento, ao mesmo tempo que ele é uma bênção, porque nos ensina a amar, é um desafio, porque nos ensina, né, a morrer para nós mesmos e tal. Colocou, aí uma pessoa falou assim, para mim não. Meu casamento é perfeito. Aí a pessoa, perfeito, né? Aí uma vez o pastor postou assim, sobre o abalo da fé, né? Aí uma pessoa postou assim, um verdadeiro cristão nunca pode ter sua fé abalada. Eu falei, você é brabo, hein, moço? Você é brabo, hein? Gente, todas as pessoas têm fraquezas. Mas sabe qual que é o nosso grande problema? É que as pessoas tentam esconder ou compensar suas fraquezas. Duas coisas que nos matam. Primeiro, esconder. O salmista diz assim, enquanto eu escondi o meu pecado, o meu corpo definhava. E o pior é quando nós tentamos compensar. Agora eu vou bater na minha classe aqui de pastores. Quantos pastores eu conheci que não queriam enfrentar a sua realidade em casa e passavam 24 horas dentro da igreja para compensar? Você sabe por que o número de divórcios aumentou na pandemia? Porque os casais foram obrigados a ficar no mesmo teto por mais tempo. O culpado do divórcio é a pandemia? Não. A pandemia só revelou um problema que já estava escondido. Gente, fraqueza não foi feita para ser escondida e nem compensada. Quem está entendendo isso? Tiago fala uma coisa que eu acho linda, ele diz assim, olha, confesse os seus pecados a Deus, para que vocês sejam perdoados. Mas confesse os seus pecados uns aos outros, para vocês serem curados. Existe um poder em você confessar suas fraquezas e pecados um ao outro. Quem está entendendo isso? Existe o poder, nós não precisamos esconder. Mas sabe qual é o grande problema? Muitas igrejas, o pastor se coloca como suprassumo e o membro não tem coragem de chegar nele e falar do seu pecado. Gente, Jesus nos ensinou a ser uma igreja que senta numa mesa um com o outro. A mesa de antigamente era uma mesa que não tinha cadeira, eles se sentavam assim. Deu ruim aí na filmagem, Diogo? Deu não, né? A mesa, na época judaica, era uma mesa que eles sentavam no chão. E cada um olhava um no olho do outro. E ali você tinha... Isso é pedagógico. Você vai falar com uma criança, eu aprendi isso, ó. Aqui, ó. Olho no olho. Vai na altura dela. Uma vez, eu fui pregar num culto de Santa Ceia. E eu finalizo esse ponto com isso. E aí eu já tenho, geralmente quando eu vou pregar fora, eu tenho algumas mensagens prontas, falei, vou pregar essa aqui, está pronta, né? Eu só dar uma revisada. No meio da mensagem, o Espírito Santo falou no meu coração, fala do seu problema que você teve com a pornografia. Eu falei assim, mas como assim, Deus? Eu já venci isso. Faz muito tempo que eu venci. E é um culto de Santa Ceia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aqui, enquanto isso eu estou pregando, irmão. Estou pregando e discutindo com Deus aqui. E aí eu vou indo, cheguei no segundo ponto e Deus falando assim, fala do seu problema. E como você venceu ele. E eu relutando, chegou uma hora que não dá, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu parei no meio e contei minha história, como eu consegui vencer. Beleza, pensei que tinha acabado. No final do culto, a pastora de lá na época, ela tinha o costume de chamar 5 pessoas para orar. Cada um pegava o microfone e orava um pouquinho. Primeira vez que eu vim aqui, eu falei, eu era o penúltimo. Aliás, eu era o último. 1, 2, 3, tinha um senhor aqui do meu lado, assim, de uns 65, 70 anos, cabelo branco e tal. Cada um foi. Na hora que chegou na vez dele orar, estava todo mundo de olho fechado. Ele, igreja, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Aí todo mundo parou, né? Que estava todo mundo orando. Aí todo mundo parou assim. Aí ele virou para a igreja, assim, ó, num culto de domingo. Ele falou assim: igreja, 65 anos, a mulher dele sentada no banco da frente, também mais ou menos uns 65, 70 anos. O problema que esse jovem passou e venceu é o problema que eu estou passando hoje. Ele falou isso. Na hora que ele falou isso, a igreja fez isso aqui, ó.
a esposa dele ali. Aí ele virou e falou assim: mas eu estou compartilhando isso com vocês, porque eu creio que eu posso ser curado disso, e que vocês vão me ajudar nesse processo. Na hora que ele falou aquilo, eu senti um arder do Espírito dentro de mim. Isso, irmão, faz uns 4, 5 anos mais ou menos. Eu ainda não era pastor, e Deus falou assim no meu coração: é esse tipo de igreja que eu quero. Aleluia. Aquilo ficou dentro de mim, irmão. Ficou dentro de mim. Eu não sabia nem por que eu tive aquela experiência. Depois daquele dia, eu pensei dentro de mim, eu falei assim: cara, nós precisamos ser uma igreja. Quem aqui é de um pouco mais antigo, que pegou... Irmão, as pessoas confessavam o pecado de púlpito. Antes de ofertar, aqui a galera da antiga já está até mexendo a cabeça. Antes de ofertar, falou assim: olha, essa semana eu discuti com tal pessoa e eu queria pedir perdão publicamente. Hoje em dia, irmão, sabe por quê? O nosso orgulho é maior. Nós não criamos uma igreja nesse ambiente. E sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Fraqueza não foi feita para ser encoberta, nem para ser compensada. Enquanto você tratar a sua fraqueza como um animal de estimação que vai ficar no seu quarto sozinho com você, você não vai prosperar e crescer. Sabe o que Deus está falando? Coloca para fora. Chame alguém que vai te ajudar, que vai orar, que vai estar com você, e exponha isso. Porque fraqueza escondida mina a nossa força. E talvez o que tem roubado a sua força é ter fraquezas escondidas. Quem pegou a época do metiolate arde, irmão, se você quisesse sarar o ralado, eu jogava muita bola, então direto era o tampão do dedo ou o joelho. Eu chegava, tinha mais medo do metiolate do que do machucado. Mas minha mãe falava assim para mim: ó, se eu não passar agora que está aberto, não vai sarar, tem que ser agora. Vai doer, mas é porque é para sarar. Aquilo era uma verdade espiritual na minha vida. Existem machucados nossos que a gente encobre, enquanto Deus está falando: exponha. Exponha, porque eu quero tratar. Deus não está aqui, gente, para te condenar, mas é para te ajudar no meio das suas fraquezas. Quantos estão entendendo isso? É no reconhecimento da nossa fragilidade que encontramos a graça de Deus. E aí Paulo, irmão, depois que ele reconhece que ele é fraco, que ele tem limitação, ele busca a ajuda de Deus. Em 2 Coríntios 12:8, olha só, em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor que removesse, mas ele disse: Paulo, a minha graça é tudo de que você precisa, porque o meu poder é melhor na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, nem sempre Deus vai dizer sim para as nossas orações. Esse versículo me mostra Deus respondendo uma oração com um não. Paulo orou 3 vezes, falou: Deus, tira de mim, tira aquilo que... E Deus falou assim... Agora a grande pergunta que está passando na sua mente e passou na minha: por quê? Porque Deus permite sofrimento, porque Deus permite fraquezas, porque Deus permite certas... Porque há um propósito divino em cada sofrimento. Talvez você ainda está passando pelo que está passando, porque Deus quer te ensinar a ser mais humilde. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas concede graça aos humildes. Ele concede graça a quem é... Sabe por que Deus não tirou a fraqueza de Paulo? Porque senão ele se tornaria um cara arrogante. Paulo morreu com aquela fraqueza. Que fraqueza? A fraqueza é limitação. Tudo aquilo que você tem que te limita é uma fraqueza sua. E eu não sei qual é a sua limitação. Eu não sei qual é a sua fraqueza nessa noite. Eu não sei se é um pecado. Eu não sei se é algo sentimental. Eu não sei se
é algo que te impede de agir. Eu não sei qual é a sua limitação, mas eu quero te dizer nessa noite, há um propósito divino em meio ao seu sofrimento. E que propósito é esse? Primeiro, te fazer menos arrogante. E segundo, gerar dependência. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Então, Paulo, irmão, suplicando a Deus. E Deus está falando assim, é aqui que eu quero. Quantas pessoas, irmão, quando estão com a vida boa, se esquecem do Senhor. Se esquecem do que Deus já fez na vida dele. Se esquecem do que Deus está fazendo. Às vezes Deus permite, irmão, uma queda. Para você entender que você precisa depender dele. Nossas fraquezas são oportunidades para nos aproximarmos de Deus. E o terceiro propósito é mostrar a suficiência. Ele diz, a minha graça é tudo o que você precisa. Isso Deus falando para Paulo. A minha graça é tudo o que você precisa. Nunca entenderemos que a graça de Deus é suficiente até aceitarmos que somos insuficientes. Por isso, entenda. Deixa eu ver. Passei muito. Pois não temos um sumo sacerdote. Eu gosto disso aqui. A gente vai terminar esse segundo ponto, o terceiro é um slide só, a gente já para. Ele diz assim, olha o que Hebreus fala, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém, o que é isso, gente? Como que a remissão de pecados acontecia no Antigo Testamento? Existia um homem chamado sumo sacerdote, que ele tinha que entrar no Santo dos Santos. Talvez, pastor, eu não sei o que você está falando. Existia um arraial, existia o pátio, ali onde todo o povo tinha acesso. Existia o lugar santo, que somente os sacerdotes tinham acesso. E existia o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote tinha acesso. E o sumo sacerdote, ele entrava, e olha só, o que separava, grave isso na sua mente, o que separava o lugar santo dos santos, que ninguém poderia entrar, do lugar santo era um véu. Grave isso na sua mente, um véu. Desse véu para cá, somente o sumo sacerdote poderia entrar. E ele tinha que fazer uma purificação de 7 dias, para poder entrar ali, porque se ele entrasse em pecado, irmão, ele era fulminado, morto, porque a presença e a santidade de Deus estava lá. Ninguém poderia entrar ali sem pecado. A Bíblia diz que quando Jesus morre, ele diz assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, está consumado. E quando ele disse isso, o Evangelho de Lucas escreve que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O véu que separava a presença de Deus de todo o povo foi rasgado. Hebreus diz, portanto, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus conhece as suas fraquezas, Jesus conhece as suas limitações, e a continuação desse versículo é incrível. Ele diz assim, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajude no momento da necessidade. O sumo sacerdote tinha medo de entrar, agora Hebreus está falando, agora você pode ter confiança. Não existe nada que separe, o véu se rasgou, você pode ter confiança, existe perdão, existe graça, existe misericórdia. Busque a ajuda de Deus. Hebreus diz, se aproximem da graça com confiança, a fim de recebermos condenação? Não, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude
no momento da necessidade. Tem graça disponível para mim e para você nessa noite. Tem misericórdia de Deus disponível para mim e para você. Sabe que Jesus está falando? Me busque mais. Talvez o que te impediu hoje de avançar em Cristo seja um medo de condenação. Esse mesmo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A partir do versículo 30 ele começa a dizer: portanto eu estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem o que é, nem o que há de vir, nem os anjos, nem as potestades, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A sua fraqueza não foi feita para te afastar de Deus, mas é para te aproximar ainda mais dele. Adão e Eva não entenderam, quando eles pecaram, eles perceberam que estavam nus e se esconderam. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez? Cobrir eles com uma roupa de pele. Foi Deus que foi ao encontro de Adão e Eva, não foi Adão e Eva que foram ao encontro de Deus. A salvação e o evangelho é Deus indo ao encontro do homem. É por isso que Deus enviou Jesus para morrer por nós. E Paulo fala assim: olha, e a graça de Deus está nisso, porque Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus não morreu pela sua perfeição. Jesus não morreu por você se achar autossuficiente. Ele morreu porque você é fraco. Ele morreu porque nós somos pecadores. É por isso que Ele quer nos aproximar de nós. Isso aconteceu em Gênesis. Enquanto Adão e Eva estavam escondidos com medo do Criador, o Criador dos céus e da terra foi ao encontro deles e falou assim: onde é que você... Olha só, irmão. A pergunta de Deus para Adão não foi: Adão, o que você fez? Foi: Adão, onde você estava? Quem está entendendo isso aqui? Deus não estava preocupado com o que Adão tinha feito. Deus sabia o que Adão tinha feito. Porque o pecado nos faz sair do lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E Deus vira para Adão e fala assim: Adão, onde você estava, Adão? Todos os dias eu me encontrava com você aqui, a gente conversava. Porque você pecou, agora você não está mais aqui. Vem aqui. Deixa eu te cobrir com essa roupa. Com pele de cordeiro. Para Deus ter coberto eles com pele de cordeiro, ele teve que sacrificar um cordeiro. Efésios vai dizer que o Cordeiro de Deus, Jesus, já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Que amor é esse? Que amor é esse que te amou, mesmo sabendo tudo o que você iria fazer? Que amor é esse que nos amou, mesmo sabendo de todos os nossos pecados, fraquezas? Que amor é esse? É o amor de Deus. É o amor de Deus. E eu cito esse último versículo. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. O Evangelho vem diariamente nos mostrar o quanto nós somos fracos e o quanto nós dependemos da graça de Deus. Quantas vezes já ouvi de pessoas: eu estou esperando eu melhorar para eu voltar para a igreja. Eu estou esperando eu parar de fazer isso para poder me batizar. Eu estou esperando eu... Você ainda não entendeu a graça. A graça não é pelo que você faz, a graça é um presente. Sabe o que é a graça? É alguém estar se afogando no meio de um oceano e uma mão estendida para te salvar de lá. Essa é a graça de Deus.
Toda vez que a gente fala, estou esperando eu melhorar para poder... É mesmo quando eu falo assim, deixa eu tentar me salvar. Deixa eu tentar, eu estou afogando aqui no meio do oceano, mas deixa eu tentar aqui de alguma maneira. O que Deus está falando para nós nessa noite é, apenas aceite a minha graça. Porque a minha graça que te salva é a minha graça que vai te transformar. E eu quero finalizar a mensagem de hoje com esses 3 pontos de reflexão. Quais são as áreas que você tem se deixado influenciar pela cultura do orgulho e da soberba? Qual tem sido o seu orgulho? Qual tem sido a sua soberba? Que tem te impedido de expor suas fraquezas? Existe alguma fraqueza em sua vida que precisa ser urgentemente colocada diante de Deus? E terceiro, as nossas fraquezas são o caminho para a nossa transformação. Olha, irmão, a sua transformação não virá pelo seu esforço próprio. As suas fraquezas te convidam a dar o poder a Deus e a depender dEle e se alegrar nele. Paulo fala, por isso eu me gloriarei, eu me alegrarei nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Quero que você fique de pé comigo nesse momento. Eu quero fazer uma oração pela sua vida.